Então, desde ontem a gente está trabalhando nisso, né? Tá aqui, ó. Atlético atrasa pagamentos ao Corinthians por Fausto Vera e pode ser acionado no CNRD. Então, além do... Vamos subir para a gente fazer isso. O Atlético tem mais uma dívida a resolver no mercado brasileiro. Desta vez, o Corinthians alega que o Galo estaria devendo grande parte do valor desembolsado pela compra do meia Fausto Vera. Estuda acionar o Atlético, né, na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, é o CNRD da CBF, tá, gente? Porque tem o Internacional da FIFA, esse é da CBF. Contra o Clube Mineiro para cobrar aí os valores e... Procurado pela nossa reportagem, né? O Atlético informou que qualquer assunto financeiro é interno e que não iria se pronunciar. Segundo a gente apurou também, o Atlético pagou apenas uma parte dos 4 milhões de dólares, 21,5 milhões de reais. Esse é o preço da época, tá? Para contratar o jogador. Uma grande parte desse valor ainda estaria em débito. Fausto Vera foi contratado em julho de 2024. O Atlético adquiriu 70% dos direitos federativos dele. O Atlético ainda estaria devendo também ao Botafogo pela contratação do atacante Júnior Santos, feita em janeiro deste ano. A nossa reportagem apurou que o clube está atrasado com os pagamentos combinados com a equipe carioca. As duas dívidas se juntam a outras que já são públicas. O Atlético também está devendo o Cuiabá e o Atlético Paranaense pelas contratações de Daverson e Coelho, respectivamente. Com o Cuiabá, a dívida gira em torno de 5 milhões e já está no CNRD. O Galo fechou a contratação de Daverson em agosto do ano passado, 4,5 milhões de reais. A segunda parcela, no valor de 500 mil reais, venceu no dia 15 de setembro. O Cuiabá notificou o Atlético sobre a ausência do pagamento e deu um prazo de até 20 dias para quitar a dívida. E não aconteceu. Aí o Atlético ofereceu um acordo que foi negado e então o Atlético foi acionado. Caso as situações envolvendo o Atlético no CNRD avancem, o clube pode ser punido com bloqueios de repasses financeiros da Confederação Brasileira de Futebol, proibição de registro de atletas e até mesmo ter o certificado de clube formador suspenso. Já o Coelho foi a público após o vazamento de um áudio do presidente do Atlético Paranaense, o Petraglia, vocês se lembram? E aí ele falou que o Atlético estava devendo o Coelho. O Galo estaria devendo aproximadamente 36 milhões pela contratação do argentino. É isso, então, a situação do Atlético em relação aos clubes, né? E a gente conversou com o Atlético e a resposta do Atlético foi a seguinte: o Atlético deve a alguns clubes, outros clubes devem ao Atlético, e só que o Atlético não quer comentar caso a caso porque acha que isso é interno, uma resolução interna deles. Mas é um problemão, né, Vini? É uma vergonha, né, Edmara? Mais do que um problema, é uma vergonha, né? É inadmissível. O que a gente menos esperava com a SAF do Atlético é que problemas como esses continuassem acontecendo. Porque isso parece a velha política, né, da associação, que vai deixando a dívida para outro. Agora não tem com quem deixar, né? Porque o Atlético tem dono. Mas é muito triste ver isso, porque a SAF ela se vangloria por ter um novo modelo de gestão, por ser um exemplo de governança, e é esse o exemplo que vocês estão dando, de ficar devendo os clubes, não está pagando praticamente ninguém. Olha o nome do Atlético como está sendo queimado no mercado, está sendo desgastado. Então isso, para mim, assim, é uma situação que me deixa envergonhado, apesar de não estar na SAF, não fazer parte disso. Sim. Mas como, né, quem cobre, quem tá no dia a dia do Atlético, eu me sinto, assim, completamente envergonhado por isso. Tudo muito bem apurado, né, por nós todos, e a gente conversou com clube por clube, tá, para trazer as informações dentro da credibilidade que a gente tem e passa aqui. Lélio, eu cheguei a ouvir de outras pessoas assim, mas isso é uma realidade do futebol brasileiro. Oi? Então, ou seja, você justifica uma dívida
Porque os outros estão devendo também? É justificado isso, Lélio, assim? Aí é complicado demais, né? Bom, eu falar que eu tô envergonhado, eu não vou, porque agora, como o Vini disse, tem um dono, né? Mas, realmente é o nome do Atlético na lama. E é uma vergonha para eles. É possível que os donos do Atlético não tenham vergonha desse tipo de matéria aparecendo semanalmente, né? Toda semana é uma notícia de que não pagou ninguém. Aí não. Realmente, isso aí nos remete aos tempos da associação, ou quando o clube era um clube, né, apenas, e não tinha um dono, tinha um presidente que tinha que ser eleito e tudo mais, e o pessoal ia empurrando com a barriga, mas realmente é lamentável. O que a gente esperava é que o Atlético realmente fizesse cumprir tudo aquilo que ele prometeu ao torcedor, né? Que era de ser a melhor SAF do Brasil. Eles conseguiram fazer isso? Não. Então, beleza. Essa é a resposta, né? E dizer o seguinte, quando a gente divulga essas matérias, ou quando a gente vai para apuração de matérias como essa, são exatamente para ser transparente, né? Para ser transparente, para mostrar o que está acontecendo. Seja de onde for, de quem for, como foi, a gente vai atrás exatamente para ter transparência, para que o torcedor tenha essa noção. Muitas dessas perguntas, obviamente, a gente gostaria de ter feito, até porque a gente já sabia, na coletiva que estava programada, né, do Bruno Musi e do Paulo Brax, mas cancelaram e não tem data também. Quer dizer, eles acharam que não é necessário. Lembrando que de hoje para amanhã sai aí o balanço do Atlético, né? E podem vir novas situações aí. Não estou dizendo que é do jogador, não é. Lembrando que essas dívidas, gente, não vão aparecer nesse balanço, porque esse balanço é do ano passado, né? De 24. E esse, obviamente, essas situações estão acontecendo em 2025. Edmar, acho que vai ficando cada vez mais claro por que o Atlético desmarcou essa coletiva, né? É estranho, né, Vini? Mesmo que não seja isso, e aliás, venha a público então, ou manda mensagem aí que a gente fala, se não foi por isso. Mas assim, porque a gente procura o Atlético em relação a isso e o Atlético fala, não, a gente não vai comentar, isso é assunto interno. Mas espera aí, isso diz respeito ao interesse do torcedor. Sim. Claro, poxa, se o time tá devendo, se o nome do clube está sendo desgastado e isso impacta em possíveis punições, é claro que o torcedor tem que saber disso. É claro que o torcedor quer explicações. E assim, parte da torcida que fala, que tá dizendo o seguinte, estão criando crise no Atlético, estão querendo mas a gente colocar... não, tá ali, ó. Pois é, não é a gente que tá criando, não. Tá? É um papel jornalístico de divulgar aquilo que foi apurado. E foi apurado, essa é a palavra mesmo, porque não é simplesmente inventando da nossa cabeça, não. Checando com várias fontes, com os clubes. Gente, a gente conversou com o presidente de clube, a gente conversou com, sabe, CEO. A gente não queria, na verdade, assim, eu não queria estar falando sobre isso aqui numa véspera de jogo de Sul-Americana, às vésperas de um clássico. Mas lógico, a gente recebe uma denúncia e a gente vai apurar, né? Não é uma questão de Oi. Não, aqui, mas ô Vinícius, você acredita mesmo que o cara, ele vai dar satisfação pra torcida? Agora, é como você disse, o clube tem um dono, o cara não tá nem aí. É igual, teve a resposta aí, isso é problema interno, não é problema de ninguém. Torcedor pra eles é só o camarada que vai lá pagar o sócio do futebol, sentar bonitinho na cadeira, gritar ou vaiar e já tá bom demais. Mas assim, eu acho que deveria ser diferente, mas eu também, não é que eu concordo com isso, mas isso aí já era, acabou. O cara não tem que dar satisfação pra ninguém, não, e nem vai dar, porque se quisesse ele já teria vindo a público desde a primeira vergonha que foi não pagar o Davidson. Verdade. E só para lembrar, né, Lélio, a SAF também não é obrigada a mostrar o balanço, né? É uma sentido de transparência, mas a SAF não é obrigada a mostrar o balanço. A SAF do Cruzeiro já divulgou o balanço e agora
a do Atlético vai fazer a mesma coisa. Mas nem isso eles são obrigados, tá? Só para deixar claro. Então, quando se quer ter ou entender alguma coisa, a gente tem que partir realmente para investigação, para apuração, para poder tentar trazer uma informação aqui, porque às vezes o torcedor fica pensando, mas por que não contrata? Mas por que não sai? Blá, 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 blá. É por causa disso. Essa matéria completa, com todas as informações, está lá no tempo.com.br, no nosso portal. Então lá tem a matéria que nós fizemos, né? A equipe, o Tempo Esportes, está lá. E você pode ter noção de tudo mais.